Morgan Stanley comprou mais Bitcoin no trimestre em que o Bitcoin caiu 50% do topo, e não foi o único. A narrativa de que instituição só entra quando o mercado está quente acaba de ser testada contra os dados, e os dados ganharam. E o veredicto é claro: o Q2 2026 foi um dos trimestres de acumulação institucional mais densos do ciclo, com o NHCI em 35,8, 12 semanas dentro da fase fundo, e o Fear and Greed em 34. Isso não é compra em alta, é exatamente o oposto. Antes de entrar nos números, o que aconteceu ontem com o OCC muda o enquadramento de tudo isso. Muda estruturalmente. Em 14 de agosto, o Office of the Comptroller of the Currency emitiu um charter nacional condicional para o World Liberty National Trust, o banco cripto ligado à família Trump, e a aprovação regulatória mais alta já concedida a uma instituição nativa de cripto nos Estados Unidos. Isso não é licença estadual, não é Trust Charter, é o mesmo nível federal que autoriza um Bank of America a operar. E o que um banco federalmente chartered faz de diferente para quem quer tocar Bitcoin de forma institucional? Ele pode captar depósitos, liquidar pagamentos e operar como contraparte regulada, o que comprime o custo de compliance para qualquer gestora que queira exposição a Bitcoin sem montar infraestrutura própria. No histórico do Cycle Intelligence, ajustes regulatórios na fase fundo encurtam o prazo de entrada institucional. Esse charter é exatamente esse mecanismo acontecendo agora. Agora os números do mercado, onde o Bitcoin está e o que os indicadores estão sinalizando hoje? Bitcoin em 62.923 dólares, 50,2% abaixo do máxima histórica de 126.198 dólares, dominância em 56,1%, MVRV em 1,21%, Fear and Greed em 34%. O Open Interest em futuros está em 65,91 bilhões de dólares, com funding rate em 0,060%. Totalmente neutro, sem frote, alavancado, sustentando esse preço. Funding neutro com Bitcoin, nesse nível. Isso é bom ou ruim para quem acompanha o setup? E mais limpo do que parece. Significa que o preço atual não está sendo artificialmente sustentado por longs alavancados. Se vier uma queda, ela tem menos mecanismo de liquidação em cascata. Se vier recuperação, ela vai refletir demanda real, não liquidação de shorts. Para o NHCI, esse é um ambiente de sinal mais confiável. E os filings de 13F do Q2, Morgan Stanley, JP Morgan, Norway, o que eles confirmam sobre o mito que estamos testando hoje? Morgan Stanley aumentou posição no IBIT em 23% no Q2. JP Morgan expandiu exposição combinada em Bitcoin e Ether ETFs. E o Fundo Soberano da Noruega, 1,8 dólares trilhão em ativos, o maior soberano do mundo, atingiu o máximo histórico de exposição indireta a Bitcoin, com 86% via Strategy, segundo a K33 Research. Tudo isso com Bitcoin 50% abaixo do topo. Feelings de 13F são trimestrais e defasados por design. Por que isso importa mais do que parece? Porque eles capturam convicção mantida durante a queda, não momentum chasing no topo. No histórico do Cycle Intelligence, o pico de acumulação institucional em 13F tende a ocorrer de 6 a 18 meses antes do topo do ciclo, não simultaneamente com ele. O Q2 2026 é consistente com esse padrão. Tem risco no outro lado. A Cboe pediu aprovação para ETFs 3x alavancados de Bitcoin e Ether, e a SEC adiou uma reunião de rulemaking logo após o Clarity Act travar no Senado. Isso não é um sinal de alerta? E o risco real do cenário? O pedido da Cboe mostra a fronteira regulatória avançando. Mas a SEC, adiando o rulemaking e o Clarity Act parado, criam incerteza de compliance que pode atrasar a conversão do pré-posicionamento institucional em preço. O NHCI ainda registra velocidade de 7 dias em 0,7 e de 30 dias em 1,4. O momentum ainda está arrefecendo, não revertendo. Então, quais são os gatilhos que separam a fase fundo se estendendo de uma transição real para a acumulação? 2 sinais para acompanhar. Primeiro, a velocidade de 7 dias do NHCI cruzando de negativa para positiva e se sustentando acima do teto da banda fundo por 3 a 5 dias consecutivos. Esse é o trigger de mudança de regime. Segundo, Bitcoin mantendo o fechamento semanal acima de 63.500 dólares. Abaixo de 60 mil dólares em fechamento semanal, o risco de extensão da fase fundo sobe materialmente. O pré-posicionamento documentado no Q2 só virará combustível de preço quando esses 2 sinais confirmarem.